Olá, muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Está no ar o Justiça Agora. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou inconstitucional parte de uma lei estadual que trata de apresentações culturais no interior de barcas, trens e metrôs. Desde setembro de 2018, essas apresentações passaram a ser permitidas no estado. Mas o Tribunal de Justiça do Rio considerou inconstitucional e, segundo o relator da ação desembargadora Heleno Nunes, o dispositivo fere direitos e garantias dos passageiros, porque cabe a cada um escolher qual tipo de apresentação e em qual momento pretende assistir. Segundo o autor da ação, essas apresentações podiam representar um risco à segurança pública e ao bem-estar dos passageiros. Numa pesquisa feita em março do ano passado, encomendada pela Metrô Rio, 66% dos passageiros disseram que preferem que as apresentações sejam feitas apenas nas estações. O Tribunal Superior do Trabalho reduziu o valor de indenização por dano moral que uma indústria de autopeças vai ter que pagar ao empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo reformou decisão de primeiro grau e aumentou de R$20 mil para R$50 mil o valor da reparação moral a ser paga a um operador de máquinas diagnosticado com hérnia de disco. Para o TRT, a empresa não comprovou ter adotado medidas efetivas de prevenção da saúde física do profissional. Por isso, concluiu que houve negligência e falta de segurança no trabalho. Segundo o laudo pericial, a atividade realizada pelo operador de máquinas exigia esforço físico intenso e o empregado ficou incapacitado para o trabalho em razão das atividades que desenvolvia na empresa. O caso chegou na 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A empresa sustentou que o dano moral não pode ser visto como consequência do dano físico e que o empregado teria que provar o abalo à honra. A relatora, ministra Dora Maria da Costa, ressaltou que o dano moral decorreu da constatação da doença ocupacional e da redução da capacidade de trabalho do operador de máquinas. Também foi verificado que o TRT registrou no acórdão a redução em 25% da capacidade de trabalho do empregado, que dependia de cirurgia e fisioterapia para se recuperar. Ainda de acordo com a relatora, a indenização, além de compensar os danos sofridos, tem objetivo pedagógico de desestimular a conduta ilícita. No entanto, para a ministra, o Tribunal Regional não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao decidir o valor indenizatório. A turma entendeu que a quantia estabelecida foi excessiva, considerando a capacidade econômica das partes. Por unanimidade, os ministros restabeleceram a sentença de primeiro grau e a empresa deverá pagar R$20 mil de indenização ao operador de máquinas. O Superior Tribunal de Justiça anulou decisão da Justiça do Paraná e permitiu que um réu escolha o advogado para defendê-lo em julgamento de denunciação caluniosa. A 5ª turma do STJ anulou decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que impediu o deputado federal Boca Aberta, do PROS, de nomear um advogado para defendê-lo em julgamento. Segundo o processo, o deputado foi condenado por denunciação caluniosa. Antes do julgamento, o advogado do réu renunciou à causa e, por conta disso, o desembargador relator nomeou um defensor dativo. O deputado pediu a nomeação de um novo defensor. Ele alegou que não conseguia se comunicar com o advogado nomeado, mas o pedido foi negado. O réu, então, constituiu um advogado por conta própria, o qual pediu vista do processo por 15 dias e, por motivos médicos, solicitou que o caso fosse incluído em pauta para julgamento só depois de 5 de outubro de 2018, uma sexta-feira, sendo que a eleição em que o deputado estava concorrendo seria no domingo. O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná não aceitou o pedido do novo advogado, por considerar evidente o desejo de adiar o julgamento, e observou que havia no processo defensor nomeado capaz de acompanhar o caso. A defesa do deputado Boca Aberta recorreu ao Superior Tribunal de Justiça com a alegação que o acusado deve poder escolher um advogado de confiança. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que o advogado
queria protelar o processo para o político se eleger antes de ser condenado. Porém, o magistrado apontou que a estratégia de adiar o julgamento foi informada ao desembargador pelo próprio defensor dativo, o que demonstra quebra do sigilo profissional e ausência de confiança entre o advogado nomeado e o cliente. Por conta disso, a quinta turma aceitou o recurso e o Tribunal Estadual terá de julgar novamente a apelação contra a condenação do deputado, permitindo a prévia habilitação do advogado que ele escolheu. E esta edição do Justiça Agora fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Tchau.